chama propina. Em Portugal, se você for fazer uma matrícula numa escola, você tem que chegar lá e falar, eu vou fazer a matrícula, não, eu vou pagar a propina. É o nome, sabe? Então, nós temos que lembrar que as palavras mudam de significado. Se você pegar um texto do século XVI, aí está lá, as crianças de D. João III, aí você pensa, vai falar o nome dos filhos de D. João III, nada disso. As crianças são as criações, o trabalho dele, o que ele produziu como rei. Então, dividiu o Brasil em capitanias, criou o governo geral, não fala o nome de ninguém. Para acordar e alegrar aqui a turma, eu encontrei um texto muito interessante sobre isso, em que estava assim, naquela aldeia havia um casal de fogo morto. Caracas, casal de fogo morto? O que é isso, minha gente? A primeira coisa que vem na cabeça da gente é um casal de idoso, que sexualmente já era, né? Fogo está morto. Não é nada disso. Casal, ainda é hoje usual em Portugal, é aquilo que aqui no Brasil nós chamamos de uma vila de casas, uma sequência de casas. Fogos, a gente sabe, quem já mexe com documento sabe, é o nome que se dava às habitações de uma vila. E fogo morto é porque naquela casa o fogão não funcionava mais, porque não tinha habitante, então o fogo estava morto. Sinal de que era desabitado. Então, casal de fogo morto é um casario desabitado. Só isso. Não, sem outras locubrações estranhas nessa aí. Então, vamos lá. Oficialmente, a paleografia surgiu em 1681. Eu vou resumindo um pouco, tá? Com um livro de Ré Diplomática. Aí está a capa do livro de Ré Diplomática. Quem que se habilitar, ele está todo em latim, tem 500 páginas. Em latim. Elaborado pelo monge beneditino, que é o Dom Jean Mabillon. Jean Mabillon, tem uma figura do Jean Mabillon aí, carequinha, vamos lá, aí ele. O Jean Mabillon, o pai da paleografia, o pai da diplomática. Esse homem, dizem que falava 36 línguas. É um gênio do século. Ele era o superior dos beneditinos de Paris. E Jean Mabillon, em Paris, ele é tão prestigiado que tem rua Mabillon, estação do metrô Mabillon, estátua do Mabillon, tem tudo, o restaurante Mabillon. O Mabillon é uma festa lá. Bem, ele, com aquele livro que nós vimos, ele lança essa nova técnica, que é a técnica da diplomática e da paleografia. Mas ele nunca usou a palavra paleografia. A palavra paleografia vai surgir de um discípulo dele, que vai, em 1707, escrever um livro chamado Paleografia Grega. Aí surge a palavra paleografia. Palaios, arcaico, antigo, grafos, em grego sempre, né? Escrita. Escrita antiga, escrita arcaica, escrita velha. É isso que significa o nosso nome. Eu já falei aqui que a paleografia, na realidade, ela sempre existiu, né, informalmente, na mão dos escribas medievais. E
Esse ato, por exemplo, de reproduzir os documentos, está numa atitude do grande rei português, Dom Manuel, realmente um grande rei, em que ele viu que a documentação portuguesa estava deteriorando, então não havia xerox, não havia nada para reproduzir, e ele mandou copiar tudo. E é chamada Leitura Nova de Dom Manuel. Por isso nós temos lá, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, a seção da Leitura Nova, feita toda no século XVI, levou cerca de 16 anos copiando aquilo tudo, há pouco tempo, achei, e tem, por lado, aquilo que sobrou da leitura antiga, da escrita antiga. A paleografia ela vai se desenvolver, portanto, com Mabillon, com o tal do Bernardo de Montfaucon, que foi quem deu o nome de paleografia à disciplina, com o seu livro já dito aqui, Paleografia Grega, e ela foi se interagindo com várias disciplinas. Eu digo, às vezes, que o paleógrafo é um semideus. Por quê? Um manuscrito, como, por exemplo, aquele que aparecia o nosso... Para passar aí algum que vai aparecer. Não, esse está muito facinho. Por exemplo, este. Isso aqui está em gótico, né? Belíssimo documento em gótico. Se nós não soubermos ler isso aí é apenas uma bela peça de arte, de escrita, peça de museu, só que não traz nenhuma informação. A informação está morta. O paleógrafo, na hora que lê isso, ele faz ressuscitar a informação. E o ato de fazer algo ressuscitar é coisa só de Deus. Então a gente não chega a ser Deus, mas a gente é um semideus na hora que a gente lê um documento e o ressuscita para a atualidade. Então, sejamos todos semideuses aqui. Né? Deixa isso aí. Obrigado. Passo a passo, a paleografia foi evoluindo. A gente, quando faz paleografia, só relembrando, a gente estuda os materiais usados para escrever, o papiro, que foi o material mais usado, desde mais ou menos cerca de 4.500 anos antes de Cristo, até o século IV, ele ainda foi usado. Depois o pergaminho, eu falei pergaminho? Papiro, né? O papiro egípcio, né, que foi usadíssimo, mas é um material quebrável, uma palha, é frágil, pega fogo com facilidade. Aliás, o grande temor de um arquivo é o incêndio. E foi substituído depois pelo pergaminho. Pergaminho surgiu no século II a.C., mas levou um bom tempo para se fixar como material para escrever, só no século II depois de Cristo. É uma criação do rei de Pérgamo, daí o nome pergaminho, mas ele no início não tinha nome de pergaminho, ele era chamado de membrana, porque ele é uma pele. Aliás, quero lembrar que aqui no Brasil existe uma fábrica de pergaminho da melhor qualidade, que exporta para Amsterdã, e Amsterdã distribui pela Europa. E exporta para Nova York, que redistribui dentro dos Estados Unidos. Essa fábrica de pergaminho está próximo de nós. É aqui em Piúma, no estado do Espírito Santo. O pergaminho é tido, e é verdade, da melhor qualidade.
quem alguma hora precisar disso, aí o preço. Enquanto um pergaminho inteiro na Europa, porque o pergaminho é feito do couro da barriga, da cabra, da ovelha, então ele é desse tamanho, ele custa em torno de 1.000 euros, quer dizer, quase 4.000 reais, aqui é vendido por 200 reais. E é de ótima qualidade. Inclusive, nós vamos usá-lo para nosso segundo colóquio lá em Portugal, para mostrar a eles que nós temos pergaminho de primeira qualidade e barato. Bom, bonito e barato. Bem, além do pergaminho, que o uso vai do século IV até o século XIV, XV, quando ele é substituído pelo papel. O papel, o mais antigo documento em papel na língua portuguesa, ele tem a data de 1334, mais precisamente 4 de novembro. E o papel de trapo é uma invenção chinesa, segundo alguns, da data do ano de 105 depois de Cristo, era uma invenção de um chinês chamado Tsai Lun. Hoje já tem um trabalho da Universidade de Pequim que põe em dúvida se esse Tsai Lun foi realmente o inventor. Parece que ele roubou o segredo de fazer o papel de um súdito lá. E ele era da alta cúpula do governo de Pequim. Então, ele passa como o inventor. Parece que não é. Parece. Bem, o papel e o pergaminho, eles coexistiram na nossa documentação por uns 200, 300 anos. E foram as ordenações afonsinas e manuelinas que estabeleceram quais os documentos seriam feitos em papel. Lógico, documentos menos importantes. Quais os documentos feitos em pergaminho, os mais importantes. Ainda hoje, muitas universidades dão diploma com pergaminho. Aliás, pergaminho é até quase um sinônimo de diploma. Esse aqui é o meu pergaminho. As universidades americanas, na sua maioria, usam o pergaminho como diploma. Por aqui, o negócio anda na base do papelão. Bem, a paleografia, além de cuidar, de estudar esses suportes da escrita, ela cuida também dos instrumentos para escrever, né? Dos instrumentos usados para escrever. Aqui. Ótimo. Né? Nós temos aqui duas penas, né? Que são mais penas elas apareceram depois, e o pequeno bambu estile ou estilete que se usava para escrever. Olha, vejam a dificuldade. Tentem vocês pegar uma pena qualquer, molhar num tinteiro que já nem existe mais, quase, e tentar escrever. É uma luta. Né? Você, no máximo, escreve uma letra, tem que voltar ao tinteiro. O homem sempre gostou da praticidade das coisas. Então, tem a história da evolução das penas, que é fantástica, e não dá tempo para eu falar isso aqui. Só vou falar uma curiosidade. Qual era a melhor pena? Qualquer ave? Não, a melhor pena era a do ganso. Ah, do ganso? Sim. Mas qual pena do ganso? Do rabo, do pescoço, da onde? Não. A Montblanc da época era a terceira pena de baixo para cima da asa direita do ganso. Veja o requinte. Essa era a boa pena.
A pena passa por vários processos, as chamadas penas holandesas, que foi um engodo dos holandeses, porque um dos problemas da pena era quebrar a pontinha. Então, eles inventaram de que se ele pegasse aquela pena de ave e penetrasse rapidamente ela na cinza quente, bem quente, pôr e tirar, aquilo hoje a gente chamaria de plastifica e ela não quebra. E durante mais de 100 anos eles monopolizaram as penas holandesas e fizeram dinheiro com isso. Esperto eles. Até aparecer a pena metálica. A pena metálica é muito recente. Depois da descoberta do Brasil, me preocupou muito. Eu vi a novela Novo Mundo, que a Leopoldina, a grande Leopoldina, a primeira mulher que governou o Brasil, ela que fez a nossa independência, Dom Pedro foi empurrado pela mulher. Isso é verdade. Nós vamos ter agora um seminário lá no Instituto de História e Geográfica só sobre ela. Muito bom. Está aberto ao público. Então, a pena só vai aparecer na altura de 1830. Mas em 1822 está a dona Leopoldina escrevendo com a pena metálica. Aquela pena que é usada por desenhista. Depois a pena metálica, ela se desenvolve no século XIX. No quase final do século XIX, um inglês chamado Waterman resolve pegar uma seringa de injeção, colocar uma pena na ponta, e aí ele chupa a tinta, enche a seringa de tinta, agora ele não precisa de voltar ao tinteiro toda hora para escrever. Ele chamava-se Waterman. Aliás, tem uma marca de caneta que chama Waterman, ainda hoje. E depois vem um americano, que é o Parker, que aperfeiçoou isso tudo e criou a caneta Parker, que veio sendo a rainha da arte de escrever, até que depois da Segunda Guerra Mundial, um tcheco chamado Monsieur Bic inventa uma caneta de ponta esferográfica, não mais uma pena, mas uma esfera. E aí está a nossa esferográfica de uso. O Brasil sempre foi um país muito justo e honesto. A justiça no Brasil sempre foi perfeita. Quando inventaram a caneta esferográfica, foi lançada aqui na Rua do Ouvidor, foi um tumulto do cão. Dia seguinte, a Rua do Ouvidor teve que ser cercada pela polícia para organizar a fila para comprar a caneta esferográfica. Aí os produtores das canetas tradicionais entraram na justiça e a justiça deu ganho de causa a eles. Nenhum documento escrito com esferográfica teria valor. Não valia cheques, não valia para os bancos, não valia nos cartórios, nada oficial valeria com aquela caneta Bic. Bobagem. 2 anos depois, a justiça teve que voltar atrás e o restante vocês já sabem a história. Bem, as tintas eram as mais variadas possíveis. No passado já havia tintas de quase todas as cores. A maioria dos documentos eram escritos com tintas negras. Só que a gente olha o documento aqui, elas estão na cor sépia. É a oxidação da tinta, mas normalmente a origem dela é negra. É a malfadada tinta chamada tinta ferrogálica. A mistura de sulfato de ferro, que é a ferrugem, com o óleo da noz de Galha. A noz de Galha é uma história grande que eu não vou contar para vocês, não, fica para a próxima, senão toma tempo aqui. Mas existe, tá? É produzido do carvalho, a árvore. As tintas de todas as cores, a arte de escrever com tinta ouro havia.
Então, é a chamada crisografia, vem da palavra criso em grego, que significa ouro, e grafós, escrita ouro. Havia uma tinta, uma cor, que o homem nunca conseguiu, só no século XIX ele consegue essa cor perfeita, o vermelho. O homem tentava produzir a cor vermelha, vide aí a história do pau-brasil, essa história toda. O vermelho é no máximo isso aí que está das cadeiras, que não é vermelho. Né? É uma das tonalidades, mas o vermelho puro, aquele vermelho da capa do rei, da roupa do Papai Noel, da Latam, do Papa, aquele vermelhão, era caríssimo. Era caríssimo. E essa tinta vermelha, ela tinha até um nome específico. Ela tinha um nome próprio para ela, que era esqueci o nome aqui, desculpa. Era... Olá, você tá bom? Tudo bem? Era a Minium. Ela era chamada de Minium. Era tão cara que se usava pouco. Por usar pouco... não, outra... uma colorida, por aí. Que na hora que tivesse um documento bem colorido, o vermelho entrava em coisas pequenas. Porque era caro. Então usava o azul, o amarelo e verde, vermelho, pouco. E o grau de pomposidade do documento é a quantidade de vermelho que ele possuísse. Essas coisas pequenininhas, feitas da tinta chamada Minium, dá origem na nossa língua à palavra miniatura. Miniatura não é uma coisa pequena? Pois é, lá no passado eram escritos pequenos com letra vermelha. O Minium, o vermelho, principalmente para quem é Flamengo, né? O vermelho, qual o sinônimo de vermelho? Rubro, né? O rubro. Por isso que surgiu, quando se assinava abreviado, rápido, para não gastar muita tinta, com tinta Minium, aquilo passou a ser chamado de rubrica. Vem de rubro, cara com tinta vermelha. Então, a paleografia é um mundo tão grande que faz a gente descobrir uma porção de... eu chamo às vezes de cultura inútil. Se é que pode ser chamado de ser inútil. Mas, quer dizer, não tem grande aplicação, mas ajuda a gente a raciocinar. Ajuda a gente a pensar. Então, não é nada inútil. A paleografia, a gente tem que lembrar que a paleografia é composta de números e de letras. De letras, você podia dar uma volta lá naquele que tem um... esse. Né? Aqui nós temos a evolução de cada letra. É uma história enorme, que eu levo uma semana contando e que aqui, é lógico, não vai dar. Né? Mas as letras, a maioria delas surgiu da escrita egípcia. Quando a gente faz paleografia a fundo, lá na Europa, e eu estudei dentro de uma situação dessa, a gente aprende a escrever e a ler em hieroglifos egípcios. Eu já aqui ano passado, eu acho que foi uma vez, foi até aqui no Arquivo Nacional, eu dei um cursinho sobre como ler e escrever hieroglifos. Hoje eu acho que eu até esqueci. Não, mas eu acho que ainda estou lembrando. A gente aprende a escrever. É muito mais fácil do que vocês pensam. O difícil é a escrita da Mesopotâmia. Essa eu passei no curso, não tem vergonha de falar, colando, porque eu não entendi a letra
Nunca. Fiquei bloqueado. Colei do vizinho e passei. Bem, mas a maioria das nossas letras advém da escrita egípcia, que tem 2 tipos de escritas. Aliás, na realidade, são 3. Os hieroglifos propriamente ditos, que é a primeira carreira, os hieroglifos chamados de hieráticos, que é a segunda carreira, é usado para escrever em papiro. O primeiro é usado para escrever em material duro. E depois, 1000 anos antes de Cristo, apareceu um terceiro modo, um terceiro alfabeto no Egito, que era a escrita era o hieroglifo demótico. É uma mistura dos 2, infernal de qualidade, péssima qualidade. Demótico vem de demos, em grego, né? Demos é povo. Né? E ele foi chamado de demótico porque o povo, olha, coitado do povo, o povo sempre foi visto como filhote do demônio, né? A raia miúda da sociedade. Então, o demótico é quase uma referência a isto, a uma coisa de muito baixa qualidade, sabe? Deixa ele ficar quieto que isso já passou. Ela vai dar origem ao fenício. Vamos pegar o A. O A começa com boi apsa, a cabeça dele estilizada. Depois um negócio parecido com um K, que é o Aleph. O Aleph vai dar origem ao A grego, que aí passa para o A latino e vem a nossa escrita. Cada um tem uma razão de ser. Cada nome egípcio que está aqui tem uma bonequinha, tem uma luva, tem um outro bonequinho lá em cima, tem uma bengala. Tudo o som disso era o som da primeira sílaba da palavra que significava isso em egípcio. Não é complicado. Bem, vamos em frente. Bem, a escrita evoluiu, né? A gente sabe que ela passa do fenício, a escrita fenícia é levada para a Grécia. Na Grécia, ela muda de direção. Houve um intervalo em que havia uma letra chamada bustrofédica, que uma linha você escrevia daqui para lá. Na hora que você voltava de lá para cá. E tinha que virar a letra ao contrário. Imagina. Bustrofédon, em grego, significa o caminho do gado, o caminho do arado. É porque o arado vai lá, arando a terra e volta cá. Vai lá e volta cá. Felizmente, isso teve uma duração menor, mas teve uma consequência grande. As letras mudaram de posição. Haja vista o A. Né? Então, nós temos o A latino, depois nós temos o A latino, essencialmente pagão, da escrita romana pagã. Em seguida, nós temos, para ser rápido, a letra latina chamada uncial, vem do nome uncia, unha, que ela tem as curvas da unha. Olha o D, olha o M, olha o O, o Q, né? Sem uma forma de unha, daí úncia. Essa letra foi adotada pelos cristãos. Os cristãos queriam ser diferentes dos pagãos. Então, eles não queriam escrever a Bíblia com letras pagãs e passaram a adotar esse alfabeto chamado de alfabeto uncial. Então, ela é tida como a letra essencialmente cristã. Aí, depois de muita bagunça na escrita com a queda do Império Romano e da cultura romana, Santa Maria, aparece vários tipos de letras regionalizadas na Europa, do qual a mais importante é a letra carolíngia ou carolina, que é originária de um mosteiro
de São Martinho, ao norte de Paris, e foi adotada por Carlos Magno, daí o nome Carolina ou Carolíngia. Carlos Magno era um grande centralizador, foi ele que teve a ideia de unificar a Europa, que só agora foi mais ou menos unificada. Então, o princípio dele era, em francês, un roi, un loi, une foi. Un roi, um rei, ele, Carlos Magno. Une foi, uma fé, a fé dele, Carlos Magno, cristão. Un roi, une foi. E un loi, a lei dele, Carlos Magno. Quer dizer, quase não centralizava. Mas ele, tempos depois, ele viu que a letra do europeia era horrorosa, horrível, terrível. Aí ele procura uma letra boa em algum lugar, acha no mosteiro de São Martinho e adota essa letra. Então, aí ele acrescentou une lettre e criou uma letra. E criou as chamadas escolas palatinas, que eram obrigatórias aos funcionários públicos, para que eles, a partir de então, os documentos fossem escritos com letra boa. É aquela letra maravilhosa, que é a Carolíngia, que é aquela ali, e vocês veem, pouco difere da nossa de hoje. Na realidade, foram elas que acabaram dando origem à de hoje, porque elas eram ótimas, mas os europeus, a um certo momento, no século 12 para 13, eles começaram a rebuscar a Carolíngia. E aí vai dar origem à letra gótica. A gótica, que nunca teve esse nome, era chamada de escolástica. Só no final, que quando começaram lá em Firenze, Florença, desculpe, combater essa letra, eles passaram a chamá-la de gótica. Essa é uma letra bárbara, letra dos godos. Mas não, ela nunca, durante 300 anos que ela existiu, ela nunca teve esse nome. Agora, nós temos que lembrar que essa letra aqui está ela, no seu exemplo clássico, maravilhoso, lindo de morrer, mas olha, é uma letra que falta, a qualidade de uma letra é mostrada pela facilidade de identificação da letra. E olha, nada mais difícil. Isso aí tem palavras que parece a cerquinha do jardim, cheio de ripinha assim. Foi aí que nessa altura que apareceu, por exemplo, um pingo em cima do i. Até então o i nunca teve pingo. Para quê? Para no meio dessa barafunda toda, pelo menos facilitar a identificação do i. Porque V, U, M, N, é tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Ou quase igual. Então é aí que aparece isso, é aí que também vai aparecer depois o C cedilha, que não é usado em todas as letras. O C cedilha apareceu na Espanha, porque na língua espanhola havia um som que era entre o C e o Z. E aí eles resolveram, a este som, colocar um C e debaixo do C um zeta. É o Z grego, um zeta. Esse zeta acabou virando apenas uma vírgulazinha na base do C e deu o C cedilha. Né? Vamos passar aí, vamos pescar coisa a mais. Isso aí é a carta do Pero Vaz de Caminha. Não, uma delícia, né? Para quem gosta de coisa complicada. Mas toda em minúscula. Letra maiúscula nunca quis dizer nada. Na época de alta religiosidade, escrevia-se a palavra Deus com letra minúscula. O segundo nome das pessoas, até agora, século XIX, ainda às vezes o segundo nome. Por exemplo, meu nome primeiro é João. Tá. O J, João com a J maiúsculo. O segundo nome meu é Eurípides. Que Deus o tenha. O Eurípides podia vir minúsculo. O segundo nome sempre vinha minúsculo. Não assustem, era assim mesmo. E vão manter. O filólogo interessa isso. Tá?
Isso aí é a letra dele, né? Típica, a letra... Desculpem aqui, eu sempre fui funcionário público. A letra processual gótica. Processual é porque é a letra dos processos das repartições públicas. Desculpem aqui, talvez a maioria seja funcionário público. Mas funcionário público nunca gostou de trabalhar desde a Idade Média. Tá? Tem as exceções, evidente. Todos nós aqui somos exceções. Mas não gostava. Então, a letra processual é isso aí. E a pessoa ganhava, ele não tinha um salário fixo. O salário que ele ganhava era pelo número de páginas que ele escrevia. E no número de páginas que ele escrevia, ele procurava espichar ao máximo as letras para ocupar o máximo de espaço para que aquele texto que era de 5 páginas, 5 laudas, virasse de 7. Tá? Então, vejam. A gente critica a atualidade, mas o passado nos condena também. Aqui uma outra letra, é a chamada letra encadeada, já não é mais a letra gótica, mas é uma letra já corriqueira nossa, porque nós usamos desde em gótico, em letra gótica, processual, nós temos, e a letra gótica encadeada, nós temos muito no século XVI. Aqui, inclusive. E iniciozinho do século XVII. Mas ela foi substituída pela chamada letra humanística, que foi criada por 2 homens em Firenze, em Florença, na Itália. Niccolo Nicoli e Gaggio, esqueci o sobrenome do moço. E dessa, há uma variação grande. Uma das piores é a letra encadeada, que são as letras, principalmente das certidões, dos cartórios. Né? Esse documento é aqui do arquivo. Né? Então, você veja lá em cima, olha, cumpra-se 6 de maio, 641. Portugal, ainda hoje, costuma não colocar o milênio. Tá? Então, ali está, olha, é tranquilo, eu tenho certeza que vocês leem. Doutor Manuel Manso da Fonseca, do desembargo, fiz e A gente acostuma com a letra. A mágica qual é? Quando você tiver um documento, namore o documento. Isto é, leia, pulando frase, pulando palavra, pulando. Chegou no final, alguma coisa você aprendeu. Aí leia de novo, aí você já aprendeu 20% a mais. Leia de novo. No final você já sabe por quê? São os nossos neurônios que acostumam com a forma das letras. Eu, há tempos, saí do meu médico com uma receita na mão e resolvi ler a receita, enquanto chegava à farmácia. Olhei para a receita, para abismo meu, eu não li. Falei, mas vem cá, que paleógrafo de meia tigela sou eu? Cara, eu não leio, o cara acabou de escrever ali agora, eu não leio. Cheguei na farmácia, lá um rapazinho, que deve ter lá só o ensino médio, nem isso, sei lá. Eu falei, eu queria que você lesse para mim. Ele leu tudo. Eu tive vontade de pegar meu diploma de paleógrafo e rasgar. Não faço isso. Mas dá vontade. Mas o que é? Ele já está acostumado com o ductus da letra dos médicos, que é toda ela muito parecida. Né?
É isso que nós temos que acostumar com aquela letra. Essa aqui, ela é enjoada, mas olha, depois que a gente pega, é moleza. Bem, nos documentos nós temos, infelizmente, abreviaturas. Não adianta a gente pensar assim, se não é A, é B, se não é B, é C. Se não é C, é D, até Z tem que ser. Porque aquilo é uma letra. Tudo bem. Acontece que tem palavras que estão abreviadas. Aí mora o perigo. Normalmente uma palavra abreviada, ela sempre era acompanhada de um sinal, um ponto, uma barrinha, como nós fazemos ainda hoje. Aí a gente quer, para! A gente põe P e uma barra assim, um traço. A gente ainda faz isso. Ou põe um ponto. Ou não, N, um tio em cima. São sinais de abreviaturas. É uma parte que leva um tempo para se explicar. As abreviaturas existiam. E é um perigo. Ou como dizem os portugueses, um perigo. Eu falo, o quê? Perigo. É um perigo. Ah, tá bom, perigo. Olha, minha gente, você vê, Alves, se está Alves e tem um pontinho, uma barrinha, um sinalzinho, não é Alves, é Álvares. O cara está escrito Góes. Se não tem um pontinho, um tracinho, é Gonçalves. E assim vai. São muitas palavras assim. E agora você já imaginou você fazendo a transcrição, você mudar o nome do personagem? É uma loucura. Não dá. Você está fazendo uma falsa transcrição paleográfica. Joga no lixo. Então, nós temos aí exemplos de abreviaturas. Pode passar para mim mais aí para. E nós temos. Não, deixa ali, depois nós vamos voltar naquele. E nós temos que falar dos números. Felizmente, nós temos muito poucos números romanos. Aliás, o nome correto é números romanos e algarismos arábicos. Algarismo vem da palavra algarisme, em árabe, que significa o número. Então, para o arábico é algarismo, simplesmente algarismo. E para o romano é número. Nós temos muito pouco uso de números romanos. O Pero Vaz de Caminha usou números romanos e minúsculos, o que é muito diferente daquele que a gente conhece dos romanos de reloginho. Não dá, não temos tempo para isso, mas fica o aviso sobre isso. E temos os números ditos arábicos que não são arábicos, eles são de origem hindu. Então nós temos aí o início deles lá em cima, a numeração hindu. Depois esses números hindus chegam a Bagdá. Bagdá era Nova York, lá do século IX. Bagdá tinha uma universidade que a Europa não possuía nenhuma. Bagdá mudou ligeiramente e criou aquela forma de desenhar os números. E foi aí que apareceu o zero, o zafir, a ideia de representar o nada. O romano não tem zero. Por isso Cristo nasceu com 1 ano de idade. Ele nasceu no ano 1, depois de Cristo. Caracas, ele nasceu com 1 ano de idade. É porque os romanos contavam o 1 está no lugar do 0. Por isso que nós só mudamos o século, agora vamos mudar no 2101. Que nós vamos mudar de século. E nós estamos no século XXI, que pela lógica devia ser século XX, não é 20, 16, 20, 17? Culpa dos romanos.
É por isso que a Igreja Católica, ainda na hora de celebrar a missa de sétimo dia, o cara morreu no sábado, não vai ser no outro sábado, vai ser na sexta, porque ela conta o primeiro dia, o dia do falecimento, é o dia 1. E assim vai, sabe? Mas os árabes tiveram a ideia de representar o nada, em árabe, zafir, o nada, o vazio, que os mesopotâmios representavam com um espaço em branco. Mas os árabes tiveram a ideia de ali colocar um ponto, que esse ponto evoluiu para um ozinho, e que virou o zero. E zero, a palavra zero vem de zafir, em árabe. Bem, os algarismos arábicos, eles usados na Arábia até hoje, depois os chamados algarismos Gobar, esses algarismos árabes, eles vão para o norte da África e vão até o Marrocos. No Marrocos, eles sofrem uma influência europeia e eles mudam a posição dos números. E aí chega aos nossos números de hoje. A grande dificuldade na leitura dos números arábicos são em 3 números. Eu vou lá. 1, que pode ser confundido com 2, que pode ser confundido com 7. São esses 3. O 2 e o 7. Por isso que, com o tempo, o racionalismo fez com que o 2 tivesse uma voltinha aqui para diferenciá-lo, tanto do possível 7 quanto do possível 1. Olha isso, parece com isso. E quando é mal feito, pior ainda. É por isso que, com o tempo, aí já muito tarde, século XVIII, o 7 passou a ter um traço nele para facilitar a sua identificação. Nós não podemos congelar as coisas, nós temos que ir melhorando a situação. Nossa, 11h30. Eu acho que vale a pena. Como é que surgiram os números arábicos, o do relógio? A medida do homem é o homem. É o homem médio. Ó. Polegada, palmo, braça, pé. São medidas até usadas ainda na Inglaterra e etc. Então, os números romanos surgiram lá na altura do século 6, 5 a.C., baseado na mão. Um dedo. 2 dedos. 3 dedos. 4. Inicialmente, o 4 sempre foi assim, durante muitos séculos. Agora, cadê o V do 5? Uma mão aberta. Uma mão aberta estilizada é um V. Aí vem o outro, o 10, que é um X. Onde ele tirou um X da mão? Uma mão em cima e outra embaixo. 5 mais 5. Quer dizer, 2 Vs que se encontram no vértice e parecem com o X. Bem, já o L do 50 é de origem etrusca. O C vem de centum, em latim, que é 100. O D, de 500, não é D, é uma meia circunferência, porque os etruscos usavam como 1000 uma circunferência. Então, uma circunferência cortada ao meio dá o que a gente pode chamar de um D, que não é um D, é uma meia circunferência. E depois virou D, acabou. Né? E o 1000
com M, vem de mille, né? 1000 em latim. Que pode ter umas variações, inclusive, deixa para lá, em formato de T. Vamos passar? Então, os árabes aqui, exemplos de formas árabes que a gente encontra nos documentos brasileiros, ou luso-brasileiros. Olha as variações do 1, olha as variações do 2, até ele dobrar, olha o 3, olha o 4, que tem hora que parece que é 9, a gente tem que ter muita atenção nisso. Olha o 5, que às vezes parece 6, olha o primeiro, ou parece um G, ou parece um F, até ficar no maldito 5. Tá? O 6, tudo bem, às vezes parece B, mas é 6. O 7, o 8, na sua forma, normalmente o 8 sempre era aberto na parte de cima. O 9, que às vezes a gente confunde com um G, é um perigo. E às vezes, tanto o 6 quanto o 9, ele, em vez dele vir no alto da pauta, a cabeça do 9 é que está na pauta. Então ele vem embaixo como se fosse um G. E o 6 fica a alça dele lá na pauta e ele desce como se fosse um brinco, fazendo assim. O exemplo ali do multiplicador de 1000, né? Então lá tem 4.250. É o chamado caldeirão português. Eu não concordo com esse número, mas é um número. É o nome desse símbolo lá em Portugal, e nós não temos outro. Eu lembro aqui um exemplo, o professor Arno Velling, lá do Instituto Histórico, há dias estava comentando uma tese em que o aluno leu aí, achou que aquele U ali, aquele caldeirão português, fosse outra coisa, então escreveu a transcrição do documento. A vila foi tomada por 2 soldados, leu aquilo como fosse um S. 2 soldados, é 2.000, né? Quer dizer, a gente tem que estar alerta para isso. Bem, vamos aí. Um documento do padre Antônio Vieira, o segundo melhor autor da língua portuguesa. Praticamente ele não usa acentuação, não usa pontuação, só ponto final e olhe lá. Então, ele, como grande autor, assim escrevia. Né? Vamos ver mais, porque eu trouxe um texto para fazer transcrição, mas né, nós temos um horário para acabar. Aqui um documento de uma receita medieval, né? Vamos passar em frente, só para olhar. Aqui, isso aí é um documento. Dom Manuel resolveu. Dom Manuel foi um grande rei. Eu só queria lembrar uma coisa, uma coincidência. Dom Manuel, ele herdou o trono de Dom João II. Dom João II não tinha filho. Dom João II mandou matar os principais nobres do reino, inclusive o tio de Dom Manuel. Dom Manuel, na lista de 6 possíveis herdeiros do trono, ele estava em último lugar. Mas acabou, por consenso, para poder haver governo em Portugal, senão haveria uma guerra, colocaram Dom Manuel. Dom Manuel assume o governo e todos aqueles que eram amigos, ele prestigiou, dando títulos, dando terras, dando sesmarias.
E os inimigos também cooptou, aparecendo coisas que a gente está vendo no presente, né? Para comprar a amizade e o poder na corte dos grandes nobres que ajudavam a mandar no país. O rei nunca tinha esse poder absoluto nessa altura. Mas isso aí é uma carta de foral. Ele refez o foral de todas as vilas portuguesas. Foral é o documento que é como se fosse uma mini constituição. Ele que estabelece o governo de uma vila, que a gente aqui no Brasil chama de cidade, de um município. Fala em tudo. Desde lá do mercado, o cemitério, o dia a dia, as leis, a vizinhança, a marcação das ruas, tudo. Sabe? Isso aí é um foral dele, sempre muito bonito. Este aí é um documento do século XVI, 1580. É um exemplo, aliás, esse aí era um dos que nós iríamos fazer a transcrição. Mas vejam, é do século XVI. Isso não é difícil. Vejam, não é. Né? Vamos acostumar. Vamos ler um pedacinho aqui. Já que não dá, nós não temos tempo para fazê-lo. A intenção era fazer mais. Haverá. Primeiro começa com um A. Um documento, quando ele era para ser feito e bem feito, primeiro, eles faziam o que era chamado a área da mancha, que era esse retângulo aqui. Está vendo um retângulo? Então, delimitou aonde vai se escrever, é a mancha. E a letra inicial, a capitular, era sempre desenhada antes, e toda colorida, e etc. É porque não é, ela é colorida. Então, ali tem, haverá, do Cabo Frio ao rio de Saquarema. É Saquarema hoje? Vamos manter. Isso interessa a geografia. Vamos colocar Saquarema. Qual é? Se a gente quer deixar o texto claro, lá no final, nota de rodapé, você põe Saquarema, igual a Saquarema. Pronto, acabou. Aí ele abre um parênteses. Aloeste, influência do castelhano. Aloeste, como digo, que corre, repare o R de corre. A costa, repare a junção do S com o T. São chamados nexos. Que às vezes ali, se olhar de longe e rápido, parece que é um A maiúsculo. Costa, fecha. 4 léguas. Léguas. E não léguas. Aliás, Deus também era sempre Deus. E não Deus. E dele, dois L's, as ilhas de Maricá. Por que um H no meio da palavra? E nós vamos encontrar sempre. Fácil, vocês vão notar que isso ainda é usual. O H é usado para mostrar a sílaba tônica. Ali estava a sílaba tônica. É por isso que ainda tem, por exemplo, Eloá, nome de mulher. Tem um H no final. E outras palavras assim. Ainda subsiste isto. Compreende. Tem um H no meio, você fala, o que esse H está fazendo aqui? Não, ele está dando só. Compreende a sílaba tônica de. Então, tudo tem uma explicação. Outras 4 léguas, barra, ele não usa ponto, ele usa como pontuação barras. E delas, a entrada do Rio de Janeiro, há outras 4 léguas.
Tem este, olha, o ST unido, Rio de Janeiro, abreviado, a entrada, abre parênteses, entre as duas pontas ao tio para dar o som nasal. Nós vamos manter o tio, mas nós podemos também colocar um N. Mas se nós colocarmos o N pelas normas, nós temos que grifar. Tudo que a gente colocar numa palavra para facilitar a leitura, nós temos que grifar para mostrar que aquela letra não está no texto. Agora, eu prefiro não colocar. Eu prefiro colocar pontas. P-O, tio em cima, tas. Que faz a boca uma, um tio em cima, uma lágea de pedra mármore. Quando vocês passarem ali em Botafogo, olhar para o Pão de Açúcar, vejam que tem um pequeno forte no meio do mar, pequenininho. É essa aí, ó. É essa lágea de pedra que a Marinha depois plantou ali um forte. De pedra mármore. Mármore é mármore, mas está em espanhol. Porque nós estamos aqui no século XVI, ainda tem, o português tem muita influência ainda do castelhano. Aliás, Portugal está sob domínio da Espanha. Mármore, que de largo, não coube, ele pôs o O lá em cima, tem 7 palmos. Aqui o seguinte, foi muito comum no século XVI, XVII e XVIII. Aí parou. Toda vez que tivesse um número, seja número romano ou algarismo arábico, ou dava um traço embaixo, ou colocava o número entre 2 pontos, para chamar a atenção, não sei por quê. Então, palmos, e de comprido, 10, está vendo o 10 entre 2 pontos? B com um ponto. B é braças. Abreviatura de braças. Nós temos o excelente dicionário da Maria Helena Flexor aqui do arquivo. Eu não sei se a edição dele ainda tem muito livro sobrando. Eu não sei. Eu até gostaria. Eu já levei para a Espanha e fiz sucesso com ele. Quando os espanhóis falaram, eu falei, não, nós temos um dicionário de abreviaturas. Aí os espanhóis, logo lá em Valladolid, que eu dava aula, vieram com o dicionário deles, um michuruco de um dicionário desse tamanhozinho, me deu. Aí eu arranquei aquele tijolão da Maria Helena, falei, isso aqui é do Arquivo Nacional do Brasil. É de vocês. A mesma coisa eu fiz em Coimbra. Então, de Portugal tem um negocinho assim, um dedo. O nosso é um tijolo. Né? É verdade que no dicionário tem alguns senões nossos, mas a verdade é que ele presta um imenso serviço. E eu não sei se tem muitos volumes ainda. Teria ainda muito volume dele? Será? Hã? Tem. Foi, né? Que bom. Porque eu pretendo, inclusive, daqui a um ano, lá no segundo, levar, nem que sejam uns 3, para fazer gracinha lá para eles. Ó, isso é o do Brasil, tá? Bem, 10 braças, lava! Nossa, aqui uma parada. Nós tivemos letras chamadas ramistas. Letra ramista é uma letra que substitui outra letra. As letras ramistas eram o U,
o V e o B. Uma substitui a outra. Então, é por isso que nós falamos vasculhante ou vassoura, e o português fala basculhante, vassoura, barrer e assim por diante. Porque eles se acostumaram mais com o B. Então, essas letras, uma substitui a outra. Isso durante séculos. Então, nós temos que manter a letra. Nós vamos escrever na nossa transcrição laua. Aí, lá embaixo, nota de rodapé, laua é igual lava. É uma letra ramista. Ramista é porque um homem chamado Ramos, no século XVI, fez um grande estudo sobre isso. E as outras 3 letras ramistas são o I com o J com o Y. Esse é o nosso orgulho. Esse é um orgulho nosso. A hora que você faz gracinha, assim, joga para cima dele e mostra a ele que o que nós temos. O que o Arquivo Nacional fez. Né? Fez e faz. Eu acredito no Arquivo Nacional. Então, as outras letras são essas, I, J e Y. E com Y, tudo bem, a gente até aceita. Né? E Y. O Y é chamado de I grego pelos portugueses. Né? Tudo bem. E o J? O J foi a última letra a aparecer. Por causa daquela letra gótica horrorosa que nós vimos lá atrás. Por quê? Para facilitar a leitura, principalmente de textos em latim. E em latim, muitas vezes, as palavras acabam com 2 is. Então, para ficar sinal de que é o último i tinha uma cauda. Então, era chamado i caudado, que nós chamamos de J. Tá? É por isso que o J ainda varia. Em italiano não tem J até hoje. Em italiano não tem. Minha mãe é italiana, eu falo italiano, vivo lá quase. Não tem J. Né? Mas as outras têm. Mas cada um dá um som. Né? Se o J nosso é J, né? Se você vai lá na Espanha, é o Rota, Juárez, é um R. Se você vai lá na Alemanha, o J tem Jorge, Jürgen. Ele vai variando estupidamente a sua sonoridade. Então, se tem um J no meio da... Min! Escrito assim, M-J-M. M-J-M. Agora, min é igual a M-I-M. Também quem não souber mexer com esse negócio, eu acho que é melhor mudar de profissão. Né? Porque não deu para coisa. Tem gente que não dá. Vocês sabem que muitas vezes eu dou aula assim para doutores e tal, só no HGB, tem gente que não dá aquele clique para o assunto. A gente está acabando nosso tempo. Aí um outro documento, já do século XVIII, lá da minha terra, do Espírito Santo, uma letra cheio, lotado de abreviaturas. Lotado. Não é de leitura, assim, uma maravilha. E até tem comentários sobre ele que eu deixo em paz. Mas vejam aqui a data. 1741. Olha as variações do 1.
a gente tem que ter cuidado. Eu sou muito burro, cara, eu acho que eu estou influenciado por português. Em vez de eu ter um microfone para lá, eu larguei ele aqui. Não, português é uma coisa. Um texto quanto este, né, é fantástico de se ler, mas só vamos passando para ver. Este aí é um testamento do Vasco Fernandes Coutinho, são 76 páginas disto. Quem fez essa transcrição dessa gracinha foi eu, porque me interessava o Espírito Santo. 76 páginas disso. Mas depois a gente acostuma. E a gente tem um outro método que faz o seguinte: se o texto é complicado, a gente faz um A, B, C, D até Z. Cada forma de A que aparecer, a gente reproduz. B, C, D, de todas. Lá pela quinta folha, você já tem um glossário completo das formas de fazer letra dele. Aí, na dúvida, olha lá. Sabe? Pronto. Resolve mesmo o problema. Isso aí é Jesus Maria, como sempre, em Diplomática mostra que todo texto assim costumava ter uma invocação divina. E cuidado! Na hora que vocês pegarem um texto aqui ou aonde for, e no alto do texto tem uma cruz assim. Aquilo é invocação divina. Uma cruz de Cristo. É muito comum, principalmente documentos como testamento. Na hora que você vai morrer, ele sempre lembra de Deus, né? Mas passou a vida inteira encapetado, mas agora mudou o disco. Então, ele sempre tem um sinalzinho no alto do testamento. Na hora de fazer careta para a lua, o cara muda. Mas aí o cara começa com Jesus e Maria. E aí, em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, é um só Deus, em que eu firmemente creio. Aí vem, estando Vasco Fernandes Coutinho, e lá vai. Então, é divertido. Paleografia, a gente tem que ser zen. Não comece nada nervoso. Ou então, relaxa. Vou começar a mexer. Estou nervoso. Ah, está nervoso? Ah, toma um copo d'água, relaxa e tal. E comece a fazer. Mas com calma. Com calma, porque é assim que se faz. E aqui eu encerro o nosso apresentação com um escriba egípcio, uma representação do escriba egípcio, porque tudo nós devemos do parte dos escribas, de quem escreveu. A maior definição de escrita que eu já vi na minha vida não foi nada complicado. Tudo que é complicado, é rebuscado, não é grandes coisas. Voltaire, o grande filósofo Voltaire, como ele descreve a escrita? O que é a escrita por ele? Escrita é a pintura da voz. Acabou. Você pintou o som. Você escreveu o som. Quer dizer, a escrita é a pintura da voz. E com isso, pelo meu horário, eu encerro a minha fala com imenso pesar, porque eu teria muito mais a falar, mas com imensa alegria pela presença de vocês. Né? Viva o arquivista! Sem ele, o arquivo não vive. Devemos tudo à arquivologia. E saibam vocês que poucos países têm uma arquivologia
tão evoluída quanto a nossa. Frequento a Itália, estudei na Itália, fui professor na escola de Valladolid, na Espanha, que é a segunda mais antiga da Espanha, e eu agora estou ligado à Universidade de Coimbra, estudei na Universidade de Lisboa. Ninguém tem uma... Não podemos deixar a peteca cair, porque de vez em quando a peteca ameaça cair. Mas o nosso curso de arquivologia da Unirio é de excelente qualidade até então. Eu deixei o curso, deixei por aposentadoria, mas com a ajuda dos colegas criamos o primeiro curso de mestrado em arquivologia na América Latina. E agora, mesmo sendo apenas um professor benemérito lá da universidade, eu estou lá com reunião marcada para a semana que vem, para encher o sapato deles, porque nós temos que montar o curso de doutorado em arquivologia para ser o primeiro também da América Latina e o primeiro em língua portuguesa. Tá? E viva vocês que trabalham com isso, vivam vocês que temos aí, deu a atenção a essa paleografia que é tão útil. Sem paleografia, a história, a filologia, a arquivologia, como é que vocês vão classificar um documento que ele contém o quê? Como? Sem ler. Nem que seja ler assim, né? Meio saltitante, que nem um saci, né? Pegam aqui, aqui, ali, mas tem que ler. Então, a importância da arquivologia para um arquivo, para um arquivista, a importância da paleografia, da diplomática, sabe? E estarei aqui quantas vezes me for possível e ser, evidentemente, convidado. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode me usar meu e-mail, pode usar até meu telefone, que vive desligado. Mas estou sempre aí, e acima de tudo, nós somos companheiros de caminhada num mundo diferente, que é o mundo da escrita, que é o mundo da informação. Quem tem a informação tem o poder, vocês sabem disso. É até um chavão que eu gostaria até de evitar, de falar de tão chavão que é. Tá? Muito obrigado. Obrigado pelo convite que eu tive da AERJ. Obrigado do convite que eu tive do Arquivo Nacional, que eu tanto prezo. E obrigado de vocês. Eu sem vocês, igual aquela música, eu sem vocês, eu não sou ninguém, eu sou ninguém. Sabe? Porque a coisa que eu mais gosto é tratar deste assunto, é dar aula, e vocês estão me dando chance de assim isso fazer. Obrigado. Obrigado, professor Franklin. Gostaria de agradecer imensamente. Não teria como começar de forma melhor o evento em homenagem ao Roteiro do Arquivista, que não é uma sua palestra, que foi super enriquecedora. Quem pôde nos assistir aqui no auditório ou pela internet, com certeza acrescentou muito de conhecimento. E eu gostaria também de comunicar que a gente vai fazer um pequeno sorteio aqui aos presentes. E também gostaria de comunicar que de tarde a gente tem programação também. Sim, vamos ter às 14h da tarde um debate sobre o profissional de arquivologia e
as perspectivas profissionais no campo da arqueologia. Também vamos conversar com vocês. Somente estou ouvindo. 2 horas da tarde. E eu gostaria de fazer um pequeno sorteio aqui, e fazer um pequeno comunicado. Os certificados vão ser enviados por e-mail, então todo mundo aqui colocou o seu e-mail, quem não colocou depois coloque, para a gente poder enviar para vocês o certificado de participação. E eu vou fazer um sorteio, me falaram aqui para eu dizer o número de 1 a 25. Professor Franklin, você poderia começar, sugere um número de 1 a 25. 7. 7. Número 7? Não? Tá comigo. 7. 7. Camila. Vem pegar a Camila. Deixa eu ver. Número 12. Vanessa Fernandes. Podem vir aqui em cima pegar. Sugere um número. 5. Deixa eu ver. Mara. Deixa eu ver. 23. Cláudia. Frank, tem mais um número, professor. Bem, um último número. 15, para ficar no meio termo. Lucas. Pode ver. Eu gostaria, antes de fechar, perguntar se vocês têm algum tipo de pergunta a fazer ao professor Franklin. Senão a gente já pode encerrar a nossa programação. Sim, já falei. Uhum. Lucas, muito obrigado. Então é isso, gente. Eu encerro a participação matinal do nosso evento, Arquivo em Prosa, em homenagem ao Dia do Arquivista, e chamo todo mundo 2 horas da tarde para a gente dar continuidade à nossa programação. Muito obrigado.